Olá, pessoas maravilhosas, como é que vocês estão? Aqui é a Margot e no vídeo de hoje eu vou falar do Herb Baumeister. E foi um mega serial killer dos Estados Unidos, claro. Mas eu nunca vi vídeos em português, pode ser que tenha, claro, eu não tenha visto, sobre ele, né, no YouTube Brasil. Então, eu estou falando dele hoje, mas engraçado é que eu nem fiquei sabendo dele, por ele. Eu fiquei sabendo sobre ele por causa da casa dele, que é a Fazenda Fox Hollow, que na sexta-feira vai sair um vídeo só sobre Fox Hollow. E é isso, né? Então, mas nesse vídeo eu vou falar do Herb. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso pedir o quê? Pra você se inscrever no canal, deixar seu like ou seu dislike nesse vídeo, me segue lá no Instagram, @falamargot, tudo junto, que toda vez que eu posto um vídeo novo, eu aviso lá nos stories. Também fica sempre ligado na aba comunidade do canal, porque eu também tô sempre falando com vocês por lá. E eu também tenho mais uma coisa pra contar pra vocês, que é o quê? Esse é o primeiro episódio também do podcast Fala Margot, porque agora eu também estou fazendo o conteúdo do canal em formato de podcast, ou melhor, estou começando nesse vídeo aqui, então agora já está disponível, você pode encontrar o podcast Fala Margot no Spotify, você pode encontrar no Anchor, em breve vai estar disponível também no podcast da Apple e outros aplicativos também, mas no Spotify está lá. Então, é só você procurar lá, Fala Margot, mas de qualquer forma vai estar o link aí na descrição, claro. E é isso, então espero que vocês aproveitem, que vocês me escutem lá, né, no caminho do trabalho e coisa e tal. E é isso. Então, dito isso, bora pro vídeo. Então, o Herbert Richard Baumeister nasceu no dia 7 de abril de 1947 em Illinois, Indiana. Os seus pais se chamavam Herbert e Elizabeth Baumeister, claro, e ele tinha mais 3 irmãos mais novos. O Herb, como ele era conhecido, teve uma infância normal, apesar de que mais tarde os conhecidos próximos, né, disseram que o viram brincando com animais mortos também, né, ali na infância. Quando chegou na adolescência, o Herb começou a apresentar um comportamento antissocial, um pouco mais rebelde, e ele chegou a até mesmo fazer xixi na mesa de um professor. E em outra ocasião, ele colocou um corvo morto na mesa de outro professor na escola. E ele foi levado ao médico e ele foi diagnosticado com esquizofrenia, mas ele nunca recebeu tratamento psicológico. Em 1965, aos 18 anos, o Herb entrou para a Universidade de Indiana, mas saiu depois de só um semestre. 2 anos depois, ele entrou para a Universidade Butler, mas também só cursou um semestre e foi em anatomia. E depois ele largou também. Mas mesmo assim, ele conheceu a Julianne Sater, que estudava jornalismo lá na faculdade mesmo, e eles começaram um relacionamento. Eles acabaram se casando em novembro de 1971. Depois, com a ajuda do pai do Herb, o Herb conseguiu um trabalho em um jornal, mas não como repórter, claro. Mas depois de algum tempo, sem o reconhecimento que ele estava esperando receber, ele acabou saindo de lá e aí ele foi trabalhar na Bureau of Motor Vehicles, ou BMV, e ficou lá por 10 anos. Ele era descrito como um funcionário bom, mas com um comportamento estranho. Ele foi suspeito de fazer xixi de novo, né? Ele tinha algum problema com xixi, em um envelope que foi colocado na mesa do gerente dele, e um pouco depois ele foi demitido. A Julie, né, que ela era conhecida como Julie, e o Herb ficaram casados durante 25 anos e eles tiveram 3 filhos juntos, que é o Eric, a Mary e a Emily. Apesar de terem ficado quase 3 décadas casados, a Julie falou que depois, né, de tudo, que eles só tiveram relações sexuais 6 vezes. Isso vai fazer sentido mais pra frente, por que eu tô falando isso?
Ainda na década de 70, a Julie disse que o Herb estava se machucando e precisava de ajuda. Então ela e o pai dele decidiram internar o Herb em um hospital psiquiátrico. E por volta de 1985, o Herb não estava mais trabalhando e a Julie, que estava trabalhando fora, né, e mantendo a casa, o Herb ficava em casa com as crianças e ele era descrito como um pai muito amoroso para eles. Mas ele começou a sair à noite, frequentar bares gays. Nesse mesmo ano, em setembro, ele recebeu uma advertência da polícia por dirigir embriagado. Em 88, o Herb e a Julie abriram 2 lojas chamadas Save a Lot, que vendiam roupas de segunda mão. As lojas eram muito bem sucedidas e eles tinham uma qualidade de vida muito boa. Aí, em 91, que entra Fox Hollow, que era a propriedade deles. E eu, como eu falei, eu vou fazer um vídeo separado só sobre Fox Hollow. E quando esse vídeo sair, eu vou deixar ele linkado nesse vídeo aqui. Isso eu vou fazer porque depois dos acontecimentos desse vídeo, Fox Hollow ficou com uma fama de ser super mal assombrada. E tem várias histórias bizarras sobre o lugar, e é por isso que eu vou fazer um vídeo separado. Mas enfim, no começo dos anos 90, vários homens gays começaram a desaparecer em Indianápolis. E somado a isso, ainda nos anos 80, alguns corpos de homens estavam sendo encontrados nus ou seminus em rios ou áreas rurais ao longo da Interestadual 70. A polícia começou a investigar os casos, claro, e os investigadores desconfiavam que esses crimes estavam ligados. E aí eles apelidaram esse possível suspeito de I-70 Strangler, ou o estrangulador da I-70, na tradução livre, né? E claro, o nome se dá porque todas as vítimas foram mortas por asfixia. Em 1992, um homem chamado Tony Harris foi até a polícia e disse que o amigo dele tinha sido morto por um homem chamado Brian Smart. Tony Harris é um pseudônimo, o nome dele de verdade nunca foi trazido a público, e o Tony disse que esse Brian tinha conhecido ele e um amigo dele em um bar gay e tinha chamado os dois para casa dele. Ou melhor, ele chamou eles para ir para casa que ele cuidava. Ele dizia que ele era o caseiro dessa casa e que o dono estava viajando. Ele disse que eles ficaram lá na casa desse Brian, e lá na casa da piscina, né, desse Brian, e durante o ato de asfixia erótica, o Brian matou o amigo dele. Ele disse que ele disse pro Brian que ele iria contar para a polícia o que aconteceu, mas o Brian disse que ninguém acreditaria nele. Ele não conseguiu dizer aonde era essa casa exatamente, e não deu nenhuma informação que ajudasse a polícia a identificar esse tal desse Brian. E é claro que esse Brian Smart não era o nome verdadeiro dele, né? Nesse mesmo período, as lojas do Herb e da Julia começaram a ter problemas financeiros, as vendas começaram a cair e, além disso, o casamento dos dois também começou a entrar em crise. A Julie e as crianças já não ficavam o tempo todo em Fox Hollow mais, né? Elas viajavam sempre. Ela e o Herb faziam viagens separados, não ficavam mais o tempo todo juntos. E nesse ponto, mais de uma dúzia de homens já tinham sido encontrados mortos ou estavam desaparecidos. E o número só aumentou com o passar do tempo. Em agosto de 95, aquele Tony Harris viu o tal do Brian Smart de novo e, pelo que ele falou, o Brian estava seguindo ele. Então ele conseguiu anotar a placa do carro do Brian e deu para a polícia. A polícia fez uma busca pela placa
e descobriu que Brian Smart era, na verdade, Herb Baumeister. Eles foram até Fox Hollow e disseram pro Herb que ele era um suspeito e pediram para dar uma olhada, né, na propriedade. A Julie e o Herb não deixaram que eles fizessem isso, sem que eles tivessem um mandato, claro. Eles não tinham um mandato, então eles não puderam fazer nada, né, os policiais. O casamento deles continuou a se degradar, até que em junho de 1996, a Julie deu entrada no divórcio. Herb estava tendo muitas variações de humor, estava mais agressivo, e a Julie se cansou da situação, então ela pediu o divórcio mesmo. Então, quando o Herb saiu de Fox Hollow para fazer uma viagem, a Julie permitiu que a polícia fizesse uma busca na propriedade. E, gente, não estamos falando só de uma casa aqui, tá? A gente tá falando de um terreno de 18 acres. Tipo, é muito grande. Durante a busca, a polícia encontrou os restos mortais de 11 homens, sendo que um desses, o corpo, já tinha sido encontrado alguns anos antes, em 94, pelo próprio filho do Herb. O Eric, na época com 13 anos, estava brincando em uma parte arborizada atrás da casa, quando ele encontrou um crânio e mais alguns ossos. Ele chamou a Julie, que viu o crânio e percebeu que era um crânio humano. Ela esperou o Herb voltar de uma viagem, porque ele estava viajando quando o filho dele encontrou esses ossos. E depois, quando ele chegou, ela levou ele até esses ossos. E ele falou que foi ele que enterrou sim. Mas ele falou que ele tinha achado no porão da casa quando eles se mudaram. E aí ele decidiu enterrar esses ossos lá. A Julie acreditou e eles nunca mais tocaram no assunto. Um mandato de prisão foi emitido para o Herb e ele fugiu para o Canadá. Foi até o Parque Pinery Provincial, em Ontário, e ele escreveu uma carta de suicídio onde ele justificava o suicídio sendo por causa do fim do casamento e por causa dos problemas financeiros. E aí ele deitou e cometeu suicídio com um tiro na cabeça no dia 3 de julho de 1996. Ele nunca assumiu nenhum crime, ele não escreveu nada na carta e, claro, ele não pôde ser julgado por esses crimes. E por que acreditam que o Herb era o estrangulador da I-70? Não teria por que, né, ligar o Herb a esses outros crimes, já que as vítimas dele foram encontradas em Fox Hollow, né? Então, em 83, uma pessoa viu um homem saindo de um bar gay junto com um outro homem chamado Michael Riley. O Michael depois foi encontrado morto por estrangulamento em um rio perto da Interestadual 70. O Michael é considerado uma das vítimas do suposto estrangulador da I-70. E eu sempre falo suposto estrangulador porque nunca foi comprovado que era uma pessoa só que estava cometendo esses crimes, né? Poderiam ser várias pessoas, vários crimes não relacionados. Mas enfim, depois que foi divulgado toda a história do Herb, e a cara dele, né, apareceu em todos os jornais e tudo mais, um homem foi até a polícia e disse que o Michael tinha saído do bar com o Herb. Que o Herb era o cara que tinha saído do bar com o Michael naquela noite. E foi aí que o Herb passou a ser o suspeito de ser o estrangulador da I-70 também. E, de fato, depois da morte do Herb, esses crimes da I-70 pararam. Então, o Herb é suspeito de 21 assassinatos, mas algumas fontes dizem 27, e ele é considerado culpado de 11 assassinatos, os 11 que foram encontrados em Fox Hollow, e muita gente acredita que muitos corpos ainda não foram encontrados em Fox Hollow, mas desses 11... só 8 foram identificados. E eles são
o Johnny Bayer, de 20 anos, o Alan Broussard, de 28, Roger Goodlett, de 33, Richard Hamilton, de 20, Stephen Hale, de 26, Jeff Jones, de 31, Michael Carne, de 46 e Manuel Rezendes, de 31. Eu vou deixar na descrição um link para uma entrevista que eu encontrei do Herb antes de saberem que ele era ele, né? Claro. Eles estão falando de uma rodovia que um raccoon, eu não sei como é que é raccoon em português, não lembro. Enfim, o caminhão passou pintando a faixa amarela, né, por cima do corpo do raccoon. E o Herb fala nessa entrevista assim, coitado do animal, merecia um destino melhor. Oi? Olha quem fala, né? Que parece uma pessoa super normal nessa entrevista. E é por casos assim que eu não confio, né, em gente normal demais, porque gente normal demais me assusta. Enfim, essa foi a história do Herb Baumeister. Eu vou deixar depois, né, linkado quando sair o vídeo, que vai sair na sexta-feira, o vídeo só sobre o Fox Hollow. E é isso, quero saber se vocês já conheciam essa história. E lembrando que agora também tem um podcast, então dá uma procurada lá no Spotify, tudo bom? E é isso. Um beijo, eu vejo vocês no próximo vídeo.